Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para este canal. Meus irmãos, hoje eu vou falar sobre o perigo do evangelho místico. Aí vocês vão entender o que é o evangelho místico e o perigo que ele representa. Vamos primeiro ler a palavra, meus irmãos, que se encontra no evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 23 e 24. Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 23 e 24. Nos diz assim, ó: Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Agora vamos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, 14 e 15. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, 14 e 15. Cadê? Versículo... tá no meio. Nos diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Meus irmãos, eu vim falar a respeito do evangelho místico, a qual há um tempo atrás eu fiz parte. E o que significa evangelho místico? É o tipo de evangelho que mistura a palavra de Deus com experiências espirituais, né? Principalmente essa questão de arrebatamentos, experiências de arrebatamento. Eu teve um tempo atrás, meus irmãos, que eu estava muito mergulhado nisso. E depois eu fui entender que isso se trata de um evangelho, chama-se evangelho místico. Vem de misticismo, por quê? Porque envolve experiências espirituais, envolve essa busca de ser arrebatado no céu ou no inferno, ou acreditar mais nessas revelações, nessas experiências, do que na própria palavra de Deus. Então, os crentes que se apoiam ou defendem ou acreditam no evangelho místico, eles sempre têm a tendência de acreditar nos testemunhos de pessoas que, em espírito, saíram fora do corpo, foram no céu, foram no inferno, viram certos detalhes, certas revelações e trazem para a igreja. Então são pessoas que dão muita ênfase e acreditam nessa questão de arrebatamentos, experiências fora do corpo. Meus irmãos, a palavra, ela fala muito sobre o perigo, sobre muito perigo de pessoas que buscam, né, essas tais experiências. E mais uma vez eu vou ler aqui o que pelo menos Deus falou comigo em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 4. Mais uma vez eu sempre vou ler, porque o próprio Deus falou comigo um dia. A palavra fala assim, ó: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com certeza o sofrereis. Então esse evangelho místico, pelo menos na época, quando eu tive muito contato com o evangelho místico, que eu tive muito esse contato com experiências, né? Eu ficava acompanhando esses canais que sempre postam, e infelizmente está crescendo muito na plataforma, meus irmãos. Esses canais que só relatam experiências. Então qualquer um pode ir lá, entendeu? A pessoa pode... Eu vou ser sincero, tem muitas que eu nunca acreditei, mesmo quando eu estava mergulhado no evangelho místico. Tem muita coisa que eu nunca acreditei ali, de pessoas que escrevem os roteiros, né, mandam para canais que tem voz robótica, e eles vão lá e veiculam, né, colocam uma narração robótica e veiculam essas experiências, e ali costumam falar que foi no céu, que foi no inferno,
que viu os demônios lá, os tronos de Satanás, que viu essa questão de multiplicidade de oração, a oração que sobe como uma bola de fogo, a oração que não atravessa o terceiro céu, coisas que não estão na Bíblia, né? Então, essas revelações do evangelho místico, muitas vezes elas se contradizem com coisas que estão na Bíblia. São novas revelações que surgem a partir dessas experiências. Outra coisa que eu sempre deparei nessas experiências é o Jesus que aparece nessas experiências é totalmente diferente do Jesus na Bíblia. Então, é um Jesus muito carrasco, muito severo, muito rígido, né? Diferente do Jesus que está na Bíblia, que é um Jesus justo, santo, porém amoroso, porém misericordioso. Então, eu comecei a perceber essa diferença também do Jesus que aparece nessas experiências, do Jesus que aparece na Bíblia. Por isso que fala que é outro Jesus. Meus irmãos, eu tenho recebido muitos ataques, né, de inscritos, de pessoas que vêm nos meus comentários e falam assim: ah, irmão, você é muito falso, você é Judas, você é hipócrita, porque antes você defendia uma certa linha de posicionamento e agora fica atacando a linha que você defendeu antes. Meus irmãos, vocês têm que entender o seguinte: em primeiro lugar, todo cristão verdadeiro e autêntico, ele vai defender a palavra de Deus. Então, todo cristão autêntico, ele vai defender a palavra de Deus acima de tudo. A palavra de Deus que tem que ser defendida. Em segundo lugar, toda pessoa, ela tem o direito de mudança, de mudar de opinião, entendeu? Então muitos falam: ah, você é o Judas, você é o traíra, você estava, né, defendendo uma certa posição de uma doutrina e hoje defende outra. Em primeiro lugar, eu vou falar para vocês a questão. Eu acredito na sã doutrina bíblica, entendeu? Deus abriu os meus olhos para eu enxergar que essa sã doutrina que está aí, ela é contaminada, ela não tem nada a ver com a Bíblia, nada a ver. Vocês podem questionar comigo o que for, mas isso aí foi Deus que me mostrou através da leitura da palavra. Então vocês podem falar pode continuar falando que eu sou Judas, pode falar o que for, né? Eu percebo que muitos inscritos que estavam no meu canal, que apoiavam quando eu trazia essa questão dos meus vídeos baseados nessas experiências, hoje muitos saíram e estão em outros canais me difamando, falando mal, me denegrindo, falando que eu não estou liberto, que eu nunca fui liberto, né? Eu só vou falar uma coisa para vocês: quem me justifica é Jesus. Vocês podem pensar o que for de mim, vocês podem falar ainda que eu não sou liberto, que eu estou envolvendo com homem, o que for, mas quem me justifica é Deus. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, né? Eu poderia fazer isso se fosse em outro tempo, rebatendo cada comentário, tentando me justificar, mas quem me justifica é Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Deixa o caminhão passar. Pra eu falar, porque o barulho não atrapalha, né? Então, eu percebo muitos inscritos, né, que estavam antes no meu canal, eles saíram. Eu nem sei se saiu, mas acredito que saíram, né? Porque a palavra hoje que eu prego, as mensagens que eu trago hoje, elas estão baseadas na Bíblia e elas não entram no coração dessas pessoas que estão contaminadas com esse evangelho místico. Porque o evangelho místico, ele tira o foco da palavra. As pessoas que estão arraigadas ou acreditam no evangelho místico, é mais fácil elas darem crédito a esses testemunhos de arrebatamento do que a própria palavra, porque a palavra de Deus não entra neles. A verdade é essa, né? Aí eu escutei muitos comentários falando assim: ai, esse irmão se perdeu, esse irmão eu já não gosto dos vídeos dele, ele partiu, ele está corrompido, ele se perdeu. Não é que se perdeu. Hoje, graças a Deus, fazendo uma autocrítica em relação a mim, eu prefiro mil vezes os vídeos que eu trago hoje, baseado na palavra de Deus, do que os meus vídeos antigos. Eu prefiro 1000 vezes os vídeos que eu trago hoje, né, que fala mais sobre Jesus, que fala sobre o ministério de Jesus, que fala mais sobre a vida de Jesus. Eu prefiro 1000 vezes os vídeos que eu trago hoje do que os vídeos antigos meus, né? Porque mesmo que muitas vezes meus vídeos antigos eu falava a respeito da palavra, né,
para não trazer heresia, porque sempre o meu medo foi de trazer heresias. Mas eu tentei defender uma sã doutrina dos usos e costumes que é indefensável, é indefendível, não dá para defender. Eu tentei muitas vezes defender essa sã doutrina, que eu não acredito hoje, dessa dos usos e costumes, que eu acho que isso para mim é usos e costumes, não tem nada a ver com a Bíblia, com a doutrina bíblica. Então, Deus é testemunha que eu tentei defender, mas ela é indefensável. Não dá para defender uma coisa, por quê? Porque é coisa de homem isso aí, é coisa de homem, é jugo pesado, é usos e costumes que levam muitos para jugo pesado. Aí muitos afirmam, você está perseguindo os irmãos jogando piada. Eu não estou jogando piada, eu estou jogando a palavra, eu estou pregando a palavra. E se a palavra de Deus ela está em contra esses ensinamentos, essas doutrinas erradas, eu não posso fazer nada. Entendeu? Eu não posso fazer nada. Se hoje o que eu prego, ela vai contra aquilo que outra hora eu defendia. Por quê? Porque a palavra ela é a verdade. Então, se hoje eu estou trazendo ensinamentos, pregações, utilizando a palavra de Deus, e elas estão confrontando aquilo que eu defendia antes, então a culpa não é da palavra, a culpa era porque o que eu defendia antes estava errado. A verdade é essa. Defendi antes o que era errado. Outra coisa que eu percebi também dessa questão do evangelho místico é que esse evangelho, né, ele confunde muito o conceito do que é porta estreita, porta larga. Então, quem crê no evangelho pragmático na Bíblia, o que foi escrito na Bíblia, tem um conceito do que é porta estreita e porta larga. Mas as pessoas que acreditam e dão valor ao evangelho místico, elas têm outro conceito do que é porta estreita e do que é porta larga. Por quê? Porque elas não acreditam nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Elas preferem 1000 vezes dar valor a essas experiências, a esse contexto místico, né, de pessoa que é arrebatada no céu e no inferno, essas coisas, do que na própria palavra de Deus. Outras pessoas me perguntaram, irmão, então aquelas revelações, aquelas visões, aquelas experiências que você trouxe no passado, o que acontece? Aquilo ali foi tudo mentira? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Algumas coisas eu posso dizer que eu fui enganado por espírito de engano. Sim, porque como eu falei, eu estava mergulhado muito nesse evangelho místico, este evangelho envolvido com experiências. Em primeiro lugar, eu nunca falei que eu fui arrebatado em espírito, igual eu vi num comentário de alguém falando aí, eu nunca falei que eu fui arrebatado em espírito, em céu e inferno. Só um minutinho. Eu fui resolver uma coisinha ali, pessoal. Então, é o seguinte, eu nunca falei em nenhum vídeo meu, né, igual eu vi alguém colocando um comentário, que eu fui arrebatado em céu, inferno e em espírito. Eu já tive visões do inferno e a respeito de um artista da Globo. Mas até hoje eu coloco em dúvida se essa experiência ela foi ocasionada por um espírito de engano ou não. Né? Porque, igual eu falei, eu estava muito mergulhado nessa questão no evangelho místico, de acreditar em experiências espirituais. Eu estava muito focado e muito mergulhado nisso. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que depois que eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus, essas visões pararam. Essas visões pararam. Ô, meus irmãos, eu fui resolver uma coisinha ali, eu fui aproveitar que tinha um médico no consultório, eu fui resolver uma coisinha com ele ali, no consultório aqui próximo da lavanderia. Então, meus irmãos, voltando aqui, no passado eu tinha visões a respeito de demônios, já tive muitas visões de demônios, e hoje, graças a Deus, depois que eu me firmei na palavra de Deus, que eu me firmei mais na Bíblia, eu parei com essas visões. Então, isso é uma coisa que me perturbava demais, porque eu tinha muitas visões, eu sentia muitos arrepios quando eu estava orando em batalha espiritual nas intercessões. Hoje eu não sinto mais. E outra coisa também, eu tinha muitas crises de choro. Então eu já percebi que os crentes que estão firmados muito neste evangelho místico, a pessoa começa a ter problemas emocionais, começa a ter crises de choros constantes, né? Aqueles choros que não sabe. Por quê? Porque a alma da pessoa ela está presa, ela está amargurada. Né? Ela está buscando outro tipo de evangelho que está diferente aqui do que foi lido aqui, ó. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Olha o que fala, isso aqui é muito importante, ó. Então a palavra de Deus não mente, ó.
Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, por quê? Porque o Jesus dos arrebatamentos é diferente do Jesus da Bíblia. É um Jesus severo, rígido, é um Jesus que não é misericórdia e amoroso como o da Bíblia, entendeu? Aqui fala: ou se recebeis outro espírito que não recebestes, né? É o tal do espírito de engano, é o espírito que fica dando essas visões falsas, trazendo essas revelações falsas. Ou se pregar outro evangelho que não abraçaste, com certeza o sofrereis. Então, o problema do evangelho místico é isso, que traz sofrimento. A pessoa começa a ter crises de choro, a pessoa do nada começa a chorar, entendeu? Eu tinha muito isso, graças a Deus hoje, eu estou com o quê? Com o evangelho pragmático, o evangelho da Bíblia, o evangelho que apresenta o Jesus amoroso, o Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Então, esclarecendo algumas dúvidas aqui, é isso. Hoje eu posso dizer que eu tenho muita dúvida de coisas que eu trazia aqui, principalmente quando eu falava que a filha de Sião era satanista, entendeu? Porque eu creio que isso aí foi um espírito de engano que estava me usando, porque sim, eu escutei vozes e vinha revelações para mim falando que ela era satanista. E você, Marisa, da Caminhada com Deus, você colocou um comentário que eu vou te responder depois, eu estou vendo que você já está sendo usado pelo espírito de contenda, né? Porque você, para mim, você está demonstrando que você quer causar contenda. Eu não tenho nada contra você, minha irmã. Mas eu estou percebendo que você quer causar contenda. Você se incomodou de uma forma tão grande que eu pedi perdão para a filha de Sião, para a Ivete, né? E agora você está aí querendo causar contenda, falando que eu sou falso, falando... Eu não vou nem te dar resposta, mas eu te garanto que eu acho que você está precisando se converter. Reveja seus conceitos, já que você disse que é cristã. Você colocou num comentário meu falando que disse que eu estava tentando te convencer a adotar a sã doutrina, depois você colocou lá que eu sou falso porque eu pedi perdão para a Ivete, filha de Sião, e agora você está falando que eu sou mentiroso, mas eu te falo uma coisa, entendeu? A Bíblia fala que a luta não é contra carne e sangue, a Bíblia fala que a luta são contra demônios. Então eu sou humilde para reconhecer que talvez eu tivesse sido, sim, enganado por um espírito de engano, entendeu? Porque o Espírito de Deus, ele não causa confusão. O Espírito de Deus não causa confusão. As coisas de Deus é com ordem e decência. Agora, realmente, eu não estava mentindo, que tinha... Eu estava recebendo, né, essas influências espirituais, achando que era de Deus, falando que tinha uma satanista na plataforma. Que tinha uma satanista na plataforma. Então, do mesmo jeito que hoje eu estou vindo aqui falar, que eu poderia ter sido, sim, enganado por um espírito de engano, muitos que estão me atacando, falando que eu não sou liberto, também está sendo usado pelo esse mesmo espírito de engano que outra hora me usou para eu atacar alguns irmãos da plataforma. Você tá entendendo, Marisa, Caminhada com Deus? Então, eu não tenho ódio de você, não vem causar contenda, não vem causar briga, que esse papo já encerrou. Você já está querendo fazer eu ficar com dúvida para querer voltar a brigar com Ivete, filha de Sião. Eu já pedi perdão a ela e esse assunto já encerrou. Se você não concorda comigo, encerra esse assunto. Não vem querer puxar coisa lá de trás, não. Vigia que quem está sendo usado por Satanás é você. Você já está causando briga comigo, colocando comentário que não tem nada a ver, de coisa que já se resolveu. Entendeu? Assim como outros inscritos que estão indo em outros canais querendo relembrar de briga que eu tive com Graça Ribeiro, de ficar falando coisa, vocês têm que aprender o seguinte: as pessoas erram e graças a Deus elas têm a possibilidade de consertar, entendeu? Coisas do passado a gente passa a borracha. Eu já pedi perdão a essas pessoas, se algumas não quiseram me perdoar, eu não posso fazer nada. O importante agora é minha consciência e paz com Deus. Entendeu? Porque nessa plataforma o que mais tem é um espírito de confusão e de contenda tentando fazer os crentes um brigar com o outro, criar inimizade por nada. Hoje eu não ataco ninguém, eu estou atacando essa doutrina diabólica, né? Que é esse evangelho místico que tem levado muitos para o engano. Aí a pessoa pega e recebe uma mensagem, né, de um espírito de engano, achando que é o Espírito Santo. Aí fala assim, eu quero que você faça um vídeo mandando um recado para tal negócio. Quando a pessoa grava o vídeo, causa uma contenda, vira motivo de chacota, de escárnio, de zombaria e depois fica naquela confusão. Então uma coisa que eu aprendi é que as coisas de Deus não é com confusão. Quando vocês começam a perceber que tem essa questão, né? Por quê? Já que a pessoa diz que é profeta e recebeu algo que vem de Deus, entra no particular e passa.
Entra no particular e passa. Agora, esse trem da pessoa receber, falar que está recebendo mensagem de Deus e começa a atirar para todo que é lado, depois, quando cai no escárnio e na zombaria, fica questionando e passa por ridículo. Então, a Bíblia fala que a nossa luta são contra os demônios. E o diabo está agindo com muito engano ultimamente, principalmente nessa plataforma, tentando colocar os crentes um contra o outro. Eu vou parar daqui uns tempos, eu vou começar a pregar só a palavra de Deus e vou tentar desvincular ao máximo essa questão da sã doutrina, porque eu sempre tenho falado nessa questão dos usos e costumes. E o que eu tenho falado aqui é para abrir os olhos dos irmãos. Não é porque eu tenho inveja ou tenho raiva deles, não. Deus sabe meu coração. Eu não tenho raiva de ninguém ali, daquele pessoal que outra hora antes eu estava envolvido, que eu não vou citar o nome aqui. Eu tenho pena, por quê? Porque eles deram mais crédito a esse evangelho místico do que a própria palavra de Deus. E eu oro ainda, intercedo por alguns para que o Espírito Santo venha abrir os olhos. Agora, se a pessoa quer permanecer no erro, eu não posso fazer nada. Agora, eu não tenho culpa também de muitas vezes eu trazer a palavra, não na intenção de atacar quem acredita nesse evangelho místico. Mas a palavra de Deus, ela vai confrontar. Eu tenho que defender a palavra de Deus. Ela está acima de qualquer coisa. Agora, se porventura ela chocar com esses ensinamentos de evangelho falso, doutrina falsa, eu não tenho culpa. É que eu estou fazendo aqui como atalaia, como profeta de Deus, de defender a verdade. E assim, meus irmãos, agradeço por trazer essa mensagem. Cuidado com o evangelho místico. Cuidado, porque ele tem trazendo muita confusão, tem gerado muita contenda. Ele tem distorcido essa questão do que é porta larga, porta estreita. Ele tem dado mais ênfase às experiências espirituais do que à própria palavra e no Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.